Parte 2. Sangue e Gelo. Capítulo 4. Landfall. Valácia, início do inverno, ano 3080 após a perdição. Você tem 2 luas, disse a capitã Latrak, segurando o antebraço de Aeson. O convés do navio fervilhava de atividade, enquanto aqueles que viajavam com Aeson finalizavam os preparativos e embarcavam nos barcos a remo narvonianos. Através das águas geladas, ele podia ver a outra embarcação, o quebra-marés, fazendo os mesmos preparativos. Não se engane, quando a segunda lua cheia tocar o céu, esperaremos aqui por 2 dias. Não mais do que isso. Estaremos aqui, respondeu Aeson. O capitão Latrak puxou Aeson para mais perto. Mantenha-o em segurança, Aeson Virandra. Qualquer laço que minha família tenha com você morrerá com ele. Aeson não precisou perguntar para saber que ela estava falando de seu segundo em comando, Akraf, que agora embarcava em um Noaca junto com Verma e Eric. O que ele significa para você? Sussurrou Aeson, recuando para olhar nos olhos de Kayala. O sangue nas minhas veias, respondeu Kayala sem hesitar. O vento nas minhas velas. Aeson acenou levemente com a cabeça. Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para mantê-lo em segurança. Certifique-se de que sim. Sua guia. Kayala pronunciou a palavra como se tivesse gosto de terra na língua. Ela já está a bordo. Prefiro vê-la desembarcar o mais rápido possível. Enviei meu filho, Eric, para buscá-la nos conveses inferiores. Kayala grunhiu. Se ela não voltar viva, eu não vou chorar. Aliás, pode ficar com 1/5 do ouro que me prometeu. Aeson não respondeu a Kayala. Em vez disso, ficou olhando para ela. Na verdade, ele não sabia que o ódio entre os Moratini e os Latraquianos havia se aprofundado a tal ponto. Sempre houve animosidade entre os 4 principais reinos de Narvona, mas as guerras eram intercaladas com longos períodos de paz. Enquanto Kayala encarava Aeson, certificando-se de que ele soubesse que ela falava sério, ele viu Eric entrando pelas portas que davam para os conveses inferiores. Assim que Eric chegou ao topo da escada, ele se virou e estendeu a mão. Malari apertou os olhos ao pisar no convés aberto, com uma das mãos já agarrada à sua. A de Eric, a outra erguida para bloquear o sol. Obrigado, disse Aeson a Eric quando se aproximaram. Dalen está fazendo uma última verificação nos suprimentos. Ajude-o. Já vou atrás. Eric assentiu com a cabeça, mas antes de sair, voltou-se para Malari e pousou a mão sobre a dela. Apertou-a suavemente. Não vou demorar. A mulher sorriu de volta para ele e assentiu com a cabeça. Nas semanas de navegação, a nuvem escura que a envolvia havia se dissipado um pouco. Sua pele parecia mais saudável, as rachaduras em seus lábios haviam desaparecido e seus olhos não pareciam mais poços fundos. Você está com boa aparência. A pintura do casco é nova, respondeu Malari. Mas o interior ainda está se deteriorando. Você sempre fala usando metáforas navais. Quando for apropriado. Um sorriso fugaz revelou covinhas em suas bochechas. Aquela mulher parecia uma criatura diferente daquela que Aeson conhecera apenas algumas semanas antes. Ela ainda estava fragilizada, quebrada, mas ele conseguia ver uma tênue luz brilhando através dela. Ain! O capitão Latrak lançou um olhar fulminante para Malari antes de se voltar para Aeson. Desejo-lhe boa sorte, Aeson Virandra. Que a copa o guie e que Tator acelere sua jornada. Espero que encontre o que procura. Agradeço sua ajuda, capitão. E seu ouro, disse Kayala com um sorriso sem muita convicção. Nos veremos na segunda lua. Com um último olhar fulminante na direção de Malari, Kayala se virou e foi embora. Ainda não é tarde demais, disse Malari enquanto Kayala se afastava. Por um instante, o rosto da mulher voltou a ser como era no primeiro encontro delas. Seus olhos estavam fundos, suas bochechas pálidas, seu lábio trêmulo. Você ainda pode voltar atrás. Aeson respirou fundo e olhou para nordeste por cima do parapeito do navio. Ao longe, um manto branco estendia-se da direita para a esquerda até onde a vista alcançava. Manchas de pedra negra como carvão perfuravam o véu de neve e gelo, onde picos irregulares rasgavam as nuvens, como que rompendo o céu. Pedaços de gelo flutuavam na água, alguns pequenos como a mão de Aeson, outros maiores que o navio em que ele estava. Não há como voltar atrás. É tudo o que nos resta. Então é aqui que morremos.
O farfalhar dos remos, o deslizar da madeira e o sopro da respiração nebulosa pairavam sobre o silêncio das águas valacianas enquanto a expedição navegava pelo campo de gelo flutuante em direção ao continente. No total, eram pouco mais de 100 almas distribuídas entre 4 noacas e 6 barcos a remo. Aeson rezou para Varin para que não os estivesse arrastando todos para os braços de Eraia. O ar gélido queimava ao encher seus pulmões e subia em plumas quando ele exalava. Levará horas para chegar perto do continente, e o sol só havia permanecido no céu por metade desse tempo, dando lugar à lua e banhando o mundo em um crepúsculo sinistro. Havia algo na ausência de som que deixava Aeson inquieto. De onde estava sentado no banco perto da popa do Noaca, Valacia tinha uma beleza como poucas que ele já vira. Mas essa beleza era cruel. Além do gelo cintilante, dos picos cobertos de neve e do som suave da água corrente, ele podia ver a aspereza das montanhas escarpadas, sentir o gelo no ar e pressentir a morte que permeava cada fenda e reentrância. A beleza daquelas terras não ia muito além da superfície. Os dias de inverno são curtos aqui, disse a Kraf com seu forte sotaque narvoniano. Assim como os outros, o homem usava um pesado casaco forrado de pele, além de várias camadas de camisas e calças. Às vezes, apenas algumas horas. No verão, é o oposto, o sol mal se esconde. Quer dizer que estamos fazendo tudo isso no escuro? Perguntou um dos mercenários ardanianos. Os lábios de Akraf se curvaram em um sorriso irônico. A escuridão aqui não é como a escuridão que você conhece. A neve e o gelo retêm a luz. É como se o dia e a noite lutassem pelo controle. Conseguiremos enxergar bem o suficiente quando a neve não cobrir mais o ar. Como você sabe tanto? Perguntou Verma. Os olhos arregalados e o rosto arredondado da mulher davam a ela uma aparência de alguém doce e gentil, mas Aeson sabia que não era bem assim. Quando precisava ser, Verma Talisair era uma das assassinas mais letais que ele já vira, e sua mente era afiada como a lâmina de um assassino. Eu pensei que o motivo de Atermos, Verma acenou com a cabeça na direção de Malari, que estava sentada na proa do navio atrás de 2 remadores, olhando para a terra. É porque ela é a única que conhecemos que conseguiu sair viva deste lugar. Ela é, disse a Kraf, assentindo com a cabeça. Mas eu já naveguei por essas águas muitas vezes. Os padrões das estações não param na linha d'água. Do oceano, as ilhas brilham como uma joia na noite. Que porra foi essa? Balton, um homem baixinho de Carvaona que Aeson trouxera por suas habilidades em rastreamento e caça, encostou-se na borda do Noaca, com o olhar percorrendo a água. O que foi o quê? Perguntou Aeson, mexendo-se no banco. Aconselho você a se sentar novamente, disse a Kraf calmamente, sem desviar o olhar de Balton. E faça isso devagar. Serpentes marinhas são rápidas como um raio e 2 vezes mais mortais. Aquelas que nadam nessas águas são conhecidas por estarem entre as mais letais. Serpentes marinhas. Balton se afastou do parapeito e sentou-se em seu assento, sem nunca desviar os olhos da água. Inspirando profundamente, Aeson estendeu a mão para a centelha, sentindo Verma fazer o mesmo. Ele podia até sentir Pilvir estendendo a mão de um dos outros barcos a remo. Aeson puxou fios de espírito e água e os empurrou para fora, sentindo cada vibração e mudança sutil na água. Ele isolou os movimentos dos barcos e dos remos, deixando-os se acomodarem no fundo de sua mente. Então, depois de alguns instantes, ele sentiu. Eles estão por toda parte, sussurrou Verma, aproximando-se. Devem ser centenas. Aeson assentiu bruscamente, fazendo o possível para não chamar a atenção dos outros. Eles só entrariam em pânico. Ele podia sentir os movimentos das serpentes marinhas enquanto deslizavam pela água gélida. Embora, a julgar pela quantidade de água que deslocavam ao nadar, serpente marinha fosse um termo um tanto enganoso, aquelas criaturas eram vermes. Talvez de uma espécie diferente, mas vermes mesmo assim. Ele nunca tinha visto tantos reunidos em um só lugar. Ele olhou para Kraf, que assentiu com um semblante sombrio. Ambos compreendiam que qualquer movimento em falso e os vermes poderiam, e iriam, despedaçá-los num instante. Começava a fazer sentido o porquê de tantas expedições nunca terem retornado. Devagar e sempre, gritou Aeson para os homens e mulheres sentados nos bancos dos remos. Devagar e sempre. O som suave da neve solta estalando sob os pés de Aeson. O ar ao seu redor estava calmo, mas extremamente frio, embora ele agradecesse aos deuses por não terem aterrissado em meio a uma nevasca. À sua direita, ele podia ouvir a Kraf berrando ordens, a voz do homem ecoando na vasta extensão de neve, gelo e rocha. Depois de encontrarem um local seguro para desembarcar, carregaram o Noaca e os botes por quase 1 hora até encontrarem uma caverna rasa que a Kraf considerou adequada para armazenamento.
Tinham 2 meses para encontrar um ovo e não podiam se dar ao luxo de voltar e encontrar os navios danificados pela geada e pelo gelo. Para onde vamos agora? Hildur aproximou-se de Aeson, o pesado manto bem ajustado, seus longos cabelos grisalhos ondulando na brisa suave. Leeza e Paul caminhavam ao seu lado, os olhos arregalados de espanto enquanto observavam ao redor. Teremos que caçar o quanto antes. Seria melhor conservar nossa carne salgada para quando as coisas derem errado. Aeson lançou o olhar sobre a paisagem acidentada. Parecia pouco diferente das terras queimadas, com neve e gelo substituindo a areia e as rochas. Malari disse que sua tripulação sobreviveu principalmente com carne de focas e aves. A Kraf levará 1 hora para segurar os barcos. Leve 12 com você, incluindo Balton e Shuk. Aeson gesticulou na direção do homem Carvaona e do anão loiro que estavam ao seu lado. Shuk era um anão das montanhas Marin e um dos melhores caçadores da região. Vejam o que conseguem encontrar. Vocês têm até a Kraf terminar. Depois disso, precisaremos encontrar abrigo, e Malari nos indicará o caminho certo. Não se afastem muito. Se precisarem de mim, assobiem. Manterei-me aberto à centelha. Hildur assentiu com a cabeça, fazendo sinal para Paul e Leeza chamarem alguns dos outros. Ah, Hildur! O homem mais velho grunhiu, erguendo uma sobrancelha. Fique longe da água. Hildur acenou brevemente com a cabeça e grunhiu novamente, desta vez de forma mais lisonjeira, antes de se juntar ao grupo de caça. Aeson inspirou profundamente pelas narinas, o ar gélido queimando ao preencher seus pulmões. Ao longe, viu algo se mover em meio à neve. Ele puxou fios de espírito e fogo para dentro dos olhos, amplificando a luz e aguçando sua visão. Pai! A voz de Eric distraiu Aeson por apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. O que quer que ele tivesse visto, havia desaparecido. Ele soltou a centelha. Este lugar viria atrás deles. Não era uma questão de se, mas de quando. Eles precisavam estar preparados. Com o último olhar demorado, Aeson se virou para ver Eric e Dalen marchando em sua direção, seguidos por Malari, Verma, Pilvir, Andira e Lirel, com pesadas capas esvoaçando atrás deles. Obrigado, meus filhos, disse Aeson quando eles pararam diante dele. Ele passou a língua pelos dentes, deixando seu olhar se demorar em Malari. Os dragões, onde vocês os viram? Malari retribuiu o olhar, com a expressão inalterada. Onde, Malari? A mulher virou a cabeça por cima do ombro esquerdo de Aeson, depois ergueu a mão e apontou. Noroeste. Depois daquele pico, aquele que parece um tridente com uma das pontas quebradas. Qual a distância? A mulher balançou a cabeça, com o olhar fixo nas montanhas ao longe. 3 semanas de marcha árdua, talvez. Talvez. Um tom de irritação transpareceu na voz de Verma. Ela não era conhecida por seu temperamento tranquilo. Precisaremos de algo mais do que um talvez, Narvona. Minha equipe não desembarcou aqui. Malari desviou o olhar da montanha para Verma, seus olhos se tornando mais penetrantes. 3 semanas, talvez um pouco mais. Que caminho você escolheu? Perguntou Aeson. A expressão de Malari mudou de irritação para curiosidade e, por fim, para compreensão. Ficamos em locais baixos, nos vales. Imaginamos que as montanhas nos protegeriam dos ventos fortes e do pior das tempestades. Não éramos alpinistas. Parecia o caminho mais seguro. Estávamos enganados. Aeson assentiu com a cabeça, inspirando profundamente. Nas semanas de viagem desde Eferia, Malari começara a falar cada vez mais, mas se recusava a dizer uma palavra sobre o que acontecerá com sua tripulação. Até mesmo a sugestão do assunto a fazia tremer num canto ou explodir como um dragão enfurecido. Malari, preciso saber. A cabeça da mulher inclinou-se para a esquerda ao perceber a mudança no tom de voz de Aeson, e ela enfiou os braços dentro da capa, envolvendo-se em torno do corpo. A vida de todos aqui está em risco. Aeson virou a cabeça para encará-la, baixando a voz. Meus filhos. O olhar de Malari se voltou para Dalen e Eric, e sua expressão suavizou-se. Não posso protegê-los se não sei do que estou os protegendo. Malari passou a língua pelos lábios, os músculos da mandíbula se contraindo. Ela engoliu em seco. Eles vieram na primeira noite. Tínhamos apenas 2 guardas de vigia. Ambos estavam mortos quando acordamos. Depois disso, deixaram o gelo nos consumir lentamente. O frio matou alguns, a fome levou outros. As serpentes marinhas, os mocariem, os ursos polares, tudo aqui caça você.
Em Eferia, vocês são os predadores. Aqui, vocês são as presas. Mocariem. Está na língua narvoniana, disse Pilvir, coçando o queixo. Coração, negro. Malari olhou fixamente para o horizonte, um tremor percorrendo seus ombros. Seus olhos estavam vidrados, como se estivesse vendo algo em sua mente. Ela assentiu. É o nome que lhes demos. São como os gatos do gelo, mas 2 vezes maiores. Sua pelagem é curta e branca como a neve que pisamos, mas seus peitos, pescoços e costas são cobertos por escamas negras e afiadas, duras como aço. Movem-se em bandos, silenciosos como fantasmas. Quando você disse eles que vieram na primeira noite, estavam se referindo aos Mocariem, os corações negros. Malari balançou a cabeça negativamente. E depois? Aeson aproximou-se da mulher, perto o suficiente para tocá-la, mas não a tocou. A impaciência fervilhava em suas veias. Do que você tem tanto medo, Malari? Eu não sei o que eles são. Malari se virou para Aeson, a mesma selvageria que ele vira no navio retornando aos seus olhos, a raiva transparecendo em sua voz. São demônios, fantasmas, espectros deste lugar amaldiçoado. Eles mataram minha tripulação. Meus amigos, as pessoas que conheci a vida toda. Tiraram meus filhos de mim, arrancaram a carne de seus ossos, mancharam a neve com seu sangue. São demônios e não nos querem aqui. Aeson pressionou a língua contra o céu da boca. Ele podia ver o medo se instalando nos olhos de Eric e Dalen. Não os culpava. Aeson havia treinado seus filhos para lutar contra soldados do Império, não contra monstros que pertenciam a histórias contadas para assustar crianças. Ele respirou fundo, encarando Malari. Eles podem não nos querer aqui, mas não têm escolha. Estamos aqui. E se vierem, os enviaremos para o vazio, desejando nunca terem posto os olhos em nós. Quando eu terminar com eles, nos chamarão de demônios. Malari respondeu com um breve sopro de ar pelas narinas e um sorriso fraco e delicado. Pelo menos morrerei no mesmo lugar que meus filhos.